Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Clepson, você está no canal EBD Clepson Silva, onde nós estamos estudando a lição da CPAD do segundo trimestre de 2021, intitulada Dons Espirituais e Ministeriais. Desta feita nós vamos estar estudando a quinta lição desse trimestre, que vai ser ministrada no dia 2 de maio de 2021, intitulada Dons de Elocução. Antes de nós entrarmos no corpo da nossa lição, eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse aí no nosso canal para nos ajudar, para nos incentivar a estar postando conteúdo relevante, simples e objetivo para a escola dominical. Esse é o conteúdo, esse é o propósito do canal, é que você seja beneficiado e assim também possa estudar conosco, crescendo conosco em espírito, e em conhecimento. E peço a você também, irmão, que compartilhe aí nas suas redes sociais, deixa aí o seu joinha, que isso vai nos ajudar bastante, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Dons de elocução. Como todos nós já sabemos, os dons de elocução, eles são dons que se manifestam por meio da voz, Da voz, eles se manifestam por meio da voz. E são os dons de profecia, dom de variedade de línguas e dom de interpretação das línguas. Então, nós estamos estudando essa lição e o texto áureo da nossa lição ela vai dizer o seguinte: porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação e exortação e consolação. A verdade prática, ela diz o seguinte: os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificação, para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Então, logo aqui na verdade prática, nós vemos aqui os objetivos, das manifestações dos dons espirituais no meio da igreja. Então, nós vamos estudar o dom de profecia. E existem muitas dúvidas que cercam esse dom de profecias nos nossos dias. Por exemplo, nós não podemos confundir o ministério profético com o dom de profecia. Para profetizar, outra questão, se for para profetizar, é preciso falar em línguas estranhas? Outra questão, falar em línguas estranhas pode vir também por meio de uma profecia? Então vamos ver todas essas coisas, e muito mais, como por exemplo, a Bíblia nos mostra no Novo Testamento que toda ação espiritual dentro da igreja deve ser julgada, e existe o crivo para que seja julgado essa manifestação ou essa profecia, que é a palavra de Deus, é a Bíblia, é o crivo do julgamento das profecias no Novo Testamento. E no Antigo Testamento, qual era o crivo que se usava para julgar essas profecias? Então, tudo isso e muito mais nós vamos ver nessa aula. Fique conosco até o final da nossa aula e nos ajude. Vamos lá. O objetivo geral da nossa lição diz o seguinte: apresentar os dons de elocução. Como já falamos, são dons que se manifestam através da verbalização, da voz das pessoas. Objetivos específicos são 3. O primeiro está escrito assim: expor biblicamente o dom de profecia. O segundo, explicar o dom de variedade de línguas. E o terceiro, examinar o dom de interpretação das línguas. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7,
depois versículo 10 a 12, depois capítulo 14, versículo 26 a 23. A bem da verdade, você poderia, que é de muito bom proveito, se você ler os versículos 12, 13 e 14 de 1 aos Coríntios, né, que vai falar a relação ali a respeito dos dons espirituais. Nós não vamos fazer uso da leitura porque você sabe, para nós ganharmos tempo no vídeo, né, mas no decorrer da nossa lição, toda a lição ela vai estar se reportando justamente a esse texto da leitura bíblica em classe. Então nós vamos estudar justamente esses três dons, né? Nós já viemos estudando esses três dons aqui, dons de revelação, dons de poder e dons de expressão. Agora nós vamos ver os dons de expressão, né? A nossa introdução ela diz o seguinte: o estudo da lição desta semana concentrar-se-á nos três dons classificados como os de elocução, profecia, variedade de língua e interpretação das línguas. Os propósitos desses dons especiais são os de edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizados na Igreja de forma incorreta. Assim, devemos estudar estes dons com diligência, reverência e temor de Deus, para não sermos enganados pelas falsas manifestações. Então é um estudo muito bom para nós, né, que deve ser estudado com muita reverência, né, com muito temor e diligentemente, para que a gente possa entender as manifestações no seio da igreja, né, para que a gente possa entender e não sermos enganados por falsas manifestações. O primeiro tópico da nossa lição, ele vai falar sobre o dom de profecia, né? E a referência é 1 aos Coríntios, capítulo de número 12 e o versículo de número 10. Então vamos lá. 1.1. O que é o dom de profecia? Diz assim: de acordo com Stanley Orton, o dom de profecia relatado por Paulo em 1 aos Coríntios 14, refere-se à mensagem espontânea inspiradas pelo Espírito em uma língua conhecida para quem fala e para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Então, como nós já estamos vendo, aqui o que é profecia? A profecia é uma mensagem espontânea da parte de Deus, né? E que ela é falada, né? Ela é transmitida no idioma daquela que vai receber, né? Daquela que vai receber. Então, não necessariamente é assim, porque muitas vezes a profecia também ela pode vir, como nós vamos ver mais à frente, ela pode vir também em línguas estranhas, né? E para isso Paulo diz que é preciso ter um intérprete, né? Essa é a referência que Paulo está fazendo a quando ele diz: fale 2 ou 3, se haver intérprete, né? Então, profetizar é algo espontâneo, é uma mensagem da parte de Deus, né? E não é um desejar uma bênção para um irmão, né? Não é desejar uma bênção. Tem muita gente que confunde profecias com palavra profética. Palavra profética é aquilo que eu falo, que eu desejo para o meu irmão, de bênção para a vida dele. Foi Deus que me mandou? Não. É meu desejo. É uma profecia? Não. É uma palavra profética que eu quero lançar sobre a vida daquele irmão para o encorajar, para o animar, para aliviar a sua dor ali, o seu sofrimento. E isso deve estar também relacionado a uma vida de oração, né, com o irmão. Diz mais assim: infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações
concernente ao uso correto desse dom, né? Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias, né? Das falsas profecias. Então a gente observa que muitas vezes as igrejas elas estão sofrendo, muitos crentes estão sofrendo e acontecem catástrofes, né? Por causa de algumas mensagens que as pessoas tomam posse daquela mensagem sem ela ter vindo diretamente da parte de Deus, né? Então a gente precisa, né, estar atento. Por isso essa profecia ela deve estar julgada, ela deve ser julgada no crivo da palavra de Deus, porque se ela ferir os princípios da palavra de Deus e ela não vier de acordo, né, com aquilo que a palavra de Deus expressa para nós, para a nossa vida, ela não é de origem divina, ela não é de origem de Deus, né? Ela não vem da parte de Deus, né? Outra coisa, a gente também precisa entender que profecias que a gente vê nas igrejas que são entregues em 100% em línguas estranhas, né? Então é uma forma errada, né? Porque aquele que vai ouvir a mensagem, ele precisa, no mínimo, entender aquilo que Deus está falando para ele, né? Aquilo que Deus está falando para ele. Então é preciso que se entenda isso, né? Que essa mensagem ela pode vir para a igreja, né? Ela pode vir para um indivíduo e pode vir também para o ímpio, né? Essa mensagem Deus pode colocar o desejo no coração de um crente para profetizar sobre a vida de um ímpio, e se esse ímpio receber aquela profecia e se converter, diz a palavra que a alma dele se salvará. Então, muitas coisas acontecem a respeito dos dons de profecia. Nós devemos entender que não podemos fazer confusão entre o dom de profecia e o ministério profético. E qual é a diferença? O ministério profético é apenas uma pessoa que era separada por Deus, né, para exercer aquele ministério. Ele era o profeta aonde ele chegasse. Ele era profeta, né, de ministério. Isso no Antigo Testamento, essa pessoa que tinha esse ministério, muitas vezes também era conhecido como vidente, né, porque ele via o futuro, ele tinha essa capacidade divina de ver aquilo que ainda iria acontecer. E qual é a diferença do ministério profético para o dom de profecia, né? Então, no ministério profético era uma pessoa que era capacitada por Deus para profetizar, falar em seu nome, né? Já no Novo Testamento, o dom de profecia não é algo exclusivo, né, de alguém. A profecia não é algo exclusivo para alguém, porque Paulo, ele mesmo fala no capítulo 14, o versículo de número 31, ele diz assim: porque todos podereis profetizar. Agora não é mais algo de uma só pessoa, né? A profecia ela pode vir e pode ser entregue por qualquer membro da igreja, por qualquer crente, né? Independente do cargo, independente da idade, independente do sexo. Ele pode entregar e receber essa mensagem da parte de Deus e entregá-la no momento oportuno, né? Então, isso a gente vai avaliando mediante a palavra de Deus, né? Para não sermos confundidos. Apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, diz o seguinte: Paulo escrevendo, 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21 diz: não extingais o Espírito, né? Não extingais o Espírito, por quê? Porque vem as manifestações espirituais na igreja, no seio do Senhor, elas devem ser pelo Espírito de Deus, né? E o Espírito de Deus precisa ter liberdade para agir no meio dos crentes. Diz mais: não desprezeis as profecias, né? Não desprezeis as profecias, né? E também diz mais: examina tudo, né?
retendo o bem, né? Retendo o bem. Então, as Escrituras orientam-nos a que examinemos tudo, né? Julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás das manifestações. Toda profecia espontânea deve ser julgada, né? Toda profecia espontânea ela deve ser julgada. Então, Paulo ele nos exorta a, a a não extinguir o espírito, né? A não desprezar as profecias. Por quê? Porque a profecia é algo importantíssimo no nosso meio, né? Na igreja. Então, mas toda essa profecia, todas essas manifestações do Espírito, também precisa ser julgada, como diz lá em 1 Coríntios 14, 29 a 33, né? Por que deve ser julgada? Para que nós venhamos ser levados por todo o vento de doutrina ou por qualquer uma profecia, né? Isso no Antigo Testamento a gente percebe que no Antigo Testamento também tinha um meio pelo qual era julgado, né? Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 a 5 também, e capítulo 18, versículo 20 a 22, a gente percebe que o crivo para se saber se aquela profecia era de Deus, era o seu cumprimento, né? Hoje nós temos a palavra para examinar se ela está de acordo com a palavra do Senhor, mas no Antigo Testamento o crivo que julgava se ela se cumprisse ou não. Por isso a palavra diz: se essa palavra desse profeta se cumprir, é de Deus. Se não se cumprir, ela não vem da parte de Deus. Por isso devemos julgar a profecia, né? E observe que esse julgamento é da profecia e não do profeta, né? Precisa ser julgado a profecia para saber qual é a sua origem, qual é o seu propósito, se é de Deus ou não. 1.2 diz assim: o dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca, né? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado no culto, né? Se não tiver profecia, diz a Bíblia, o povo se corrompe, né? Provérbio 29, 18. Não havendo profecia, o povo ele vai se corromper, né? A profecia, ela também, que a gente tem que entender que a profecia ela não vai anular o intelecto daquele que está transmitindo essa mensagem, porque a gente ouve muitas vezes o irmão ele vai transmitir a mensagem e ele diz que não lembra mais do que ele falou. Entenda uma coisa: o Espírito Santo ele não vai tomar posse de você por completo. Ele vai lhe impulsionar a você fazer aquilo que o Espírito ele está querendo que você faça. Mas ele não vai anular o seu intelecto, não vai tirar a sua razão. Por isso a Bíblia também diz, o apóstolo Paulo diz que o espírito do profeta ele é sujeito ao profeta, ou seja, está em pleno acordo com o Espírito de Deus, né? A ação do Espírito de Deus é lado a lado com o Espírito do homem, ou seja, não é necessário você entregar uma profecia na hora da mensagem, na hora que estiver sendo pregada a mensagem. Você pode receber aquela profecia e entregá-la após o culto, né? Entregá-la após o culto, na casa do irmão, em outra ocasião, você pode sim entregar essa profecia, essa mensagem da parte de Deus para o seu irmão. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo, a origem, de onde elas procedem. 1 Coríntios capítulo 14, o versículo 29. Pois elas possuem três fontes distintas, né? Então, por que julgar a profecia? A profecia ela precisa ser julgada em todas as congregações, as igrejas, não somente a profecia, irmãos,
mas toda e qualquer manifestação espiritual, ela deve ser, sim, julgada, né? Por quê? Porque essas manifestações, ela pode proceder de três fontes, né? Três fontes. A primeira fonte ela pode vir de Deus, né? Deus pode estar usando realmente aquela pessoa, né? Para falar a sua vontade. E também ela pode vir do homem, né? Se vier do homem também, impulsionado ali pelo inimigo, né, para querer galgar alguma coisa, uma posição, né, querer ser visto, né, querer trazer glória para si, né? Então, isso aí é humano, é do homem. Ou também do diabo, né? O diabo, ele tem falado muito aos ouvidos de muitos irmãos, né? E trazendo depressão, fazendo com que o irmão muitas vezes confunda o que é profecia e o que é palavra profética, por exemplo. Então são N motivos, N razões para que a profecia ela precisa ser julgada. Devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, mostra ações dos falsos profetas. O Senhor Jesus nos alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus capítulo 7 e o versículo de número 15. Agora, querido, se no Antigo Testamento, se no período em que Jesus estava caminhando por essa terra, ele já estava alertando que já havia falsos profetas, imagine hoje, né? Imagine hoje. Porém, nós devemos dar razão e entendimento a uma coisa: nem toda profecia que não se cumpre, que você ouve que ela não se cumpre, significa dizer que aquele irmão ele é um falso profeta. Deve ser, é, deve ser percebido também que quem está passando aquela mensagem é um ser humano, né? Quem está passando a mensagem é um ser humano. E muitas vezes o irmão recebe uma mensagem, mas não consegue discerni-la bem para passar, né? Ele não consegue compreender, por exemplo, uma mensagem que vem em uma visão, uma mensagem que vem em um sonho, né? Uma profecia, ouvir a voz de Deus no seu coração. Então, muitas vezes, essas pessoas podem até mesmo se confundir, né, com a interpretação da mensagem que recebeu, e passar errado. Um exemplo disso, a gente vê no livro de Atos dos Apóstolos, com o profeta Ágabo, né? Ágabo diz que os judeus iriam prender a Paulo, mas não foram os judeus que prenderam, foram os romanos, né? Qual foi o problema? Ele se tornou um falso profeta? Não, ali foi simplesmente uma interpretação equivocada, né? Lembre-se que quem está passando para a mensagem não deixa de ser humano na hora que está passando a mensagem, né? Então devemos ter muito cuidado também para não julgar o profeta, né? Devemos julgar sim a mensagem, a profecia, né? Vamos lá. Terceiro tópico da nossa lição. Terceiro 1.3. Propósito da profecia. A profecia contribui para a edificação do crente, porém ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, e em especial o de profecia, né, em sua função. Então a gente percebe aqui, como o texto mesmo da nossa lição está falando, existe muita confusão a respeito do dom de profecia, né? A respeito do dom de profecia. A gente observa que a profecia, como nós já falamos, ela não é um ministério profético, né? Então eu não preciso também profetizar na hora em que o pastor estiver dando a doutrina, por exemplo, né? Eu preciso ter cuidado
para falar aquilo que Deus quer corretamente, né? Então, existem muitas confusões e questões, né? A respeito da profecia, né? Por exemplo, a gente observa nas igrejas muitas vezes profecias em 100% em língua estranha. Alguém levanta-se e pega na mão de um irmão, levanta ele, anda para lá e para cá na igreja falando línguas estranhas, e ao final, se perguntar o que foi que ele entendeu, ele vai dizer: não entendi nada, né? Porque o propósito da profecia é que essa pessoa que seja o recebedor da palavra, o remetente dessa mensagem, ele entenda, ele seja edificado, né? Ele seja edificado com aquilo que Deus falou para a vida dele, né? Então, se não for dessa forma, ele não vai compreender, né? Diz mais aqui: há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus, né? Então não é propósito da profecia fazer uma doutrina, né? Fazer uma doutrina. Uma profecia, ela não é uma adivinhação do futuro, né? Ela não pode ser tida também como doutrina, como base doutrinária para conduzir a igreja, né? A profecia que conduz a igreja é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, né? E essa sim, essa é inerrante e não tem falhas, né? E ela é que serve para guiar o rebanho do Senhor, né? Nenhuma profecia vai servir como base doutrinária para que os seus líderes conduzam a igreja segundo essa profecia, né? Apenas a palavra de Deus tem essa autoridade para conduzir a igreja do Senhor. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão. Outros líderes também, erroneamente, não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos a que não ouçamos tais falsários. Então, a gente observa aqui que a Bíblia, como nós já falamos, é o único alicerce pelo qual a igreja deve ser guiada ou edificada, né? Ela é a profecia plena, né? Ela é a profecia plena. Então, tem muitos líderes que eles não tomam decisões ao invés de buscar a intimidade com Deus para que Deus direcione por meio da palavra e do Espírito os seus passos em relação à igreja, ao rebanho do Senhor. Ele vai atrás dos profetas da igreja, né? E muitas vezes os profetas, esses tidos, entre aspas, profetas da igreja, eles vão falar a respeito daquilo que está no seu coração, né? A respeito daquilo que ele acha, né? Não o que Deus quer falar, não o que Deus quer falar, né? Então, esse ministério de um líder, de um pastor que age dessa forma, ele está fadado ao fracasso, né? As decisões devem ser tomadas pelo Espírito Santo, né? Deve ser tomada pelo Espírito mediante a palavra de Deus, né? Muitos, né, desses profetas aí, que são procurados por esses líderes, irão falar mal até mesmo dos irmãos, né? Visando se promover diante do pastor. Então, o líder ele não pode ser guiado por essas pessoas que se dizem profetas na igreja, né? Então ele não pode ser guiado, ele precisa ser guiado pelo Espírito de Deus e pela palavra do Senhor. Segundo tópico da nossa lição diz o seguinte: agora vamos falar sobre o dom de variedade de línguas, né? Então, uma questão que é muito importante a respeito das línguas estranhas
é preciso que a gente entenda, primeiro, qual é a sua origem. A origem das línguas estranhas, alguns dizem que são língua dos anjos. Não pode ser língua de anjo, ou não é língua dos anjos, porque nós não sabemos qual é o idioma falado pelos anjos, né? Todas as vezes que a gente vai encontrar um anjo entrando em contato com o ser humano, o anjo fala no idioma humano. Então, não é uma língua dos anjos. Primeiro ponto. Segundo ponto, se fosse língua dos anjos, Satanás, ele é um anjo caído, né? Então, sendo ele um anjo caído, ele conseguia entender aquilo que nós falamos em mistério com Deus, né? Então, esses são os primeiros pontos que nós devemos observar, né? Em relação mais ainda às línguas estranhas, elas, quando nós falamos em línguas estranhas, ela vai passar para nós uma gama de, de pontos específicos que se manifestam as línguas estranhas. Primeiro, a língua estranha é uma manifestação externa do batismo com o Espírito Santo, né? Segundo, a língua estranha é um dom de variedade, né? O dom de variedade de línguas é outro ponto em que se manifesta as línguas estranhas, né? Outro ponto é um código secreto com Deus, entre o crente e Deus, né? Nem mesmo o próprio crente pode entender aquilo que está falando, somente Deus entende, né? E outro ponto, a língua estranha também pode ser manifesta como uma profecia, né? Como vemos lá Paulo falando que fale dois ou três, se haver intérprete. Se a língua estranha é um código com Deus, somente Deus entende, como alguém pode interpretar aquilo que a Bíblia me garante que é só Deus que entende? Ninguém pode interpretar. E se alguém interpretar, é porque a língua que eu estou falando é uma profecia, né? Para alguém específico ou para a igreja do Senhor, né? Então, nós vamos ver tudo isso aqui a respeito dos dons de variedade de língua. 1.2. O que é o dom de variedade de línguas? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Rover, o dom de línguas é a habilidade, o dom de variedade de línguas é a habilidade de falar em línguas com o propósito, com o próprio falante, né? Eu vou repetir, irmãos. De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Rover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina, né? Então, segundo aqui o teólogo Thomas Rover, o dom de língua ele é justamente isso aqui, é uma manifestação, né? É uma manifestação divina que ocorre com o propósito, né? Com o propósito para fins de louvar a Deus, de uma oração ou de transmitir uma mensagem divina, né? Então, vale a pena salientar que essa manifestação na igreja, ela é um dos dons mais comuns que se observa na igreja do Senhor, né? E ela justamente tem esse propósito de transmitir uma mensagem ou edificar aquele crente que está falando. Segundo Stanley Orte, alguns ensinam que por estarem listados em últimos lugares, estes dons são os de menor importância. Está errado essa afirmação, né? Não é porque o dom de línguas está por último que ele vai ser menor do que os outros, né? Todos eles têm a mesma origem, o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito distribui a cada um como ele quer. Então é o mesmo Espírito que dá o dom de profecia,
é o mesmo Espírito que dá o dom de línguas estranhas. E todas elas têm a sua importância, né, para a igreja do Senhor. O propósito de Paulo também, precisamos entender que não é listar completo, fazer por completo, exaustiva a lista dos dons, né? Não, é simplesmente para que de uma forma resumida, né? Paulo não tem o propósito de limitar a ação de Deus apenas a esses dons. Ali é uma síntese dos dons espirituais. Vamos lá. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas de dons encontradas no Novo Testamento coloca os dons em ordem diferentes, né? Coloca os dons em ordens diferentes. Primeiramente aqui, nós vemos que o dom de profecia, nessa primeira lista de 1 aos Coríntios 12, 8 a 10, o dom de profecia, por exemplo, ele está no sexto, né? Ele está no sexto, na sexta colocação. E o dom de profecia, nessa outra coluna, a terceira coluna aqui, ela está em segundo, né? Então, não é por conta da posição que o dom ele é menos divino, né? Ele é menos importante. Não. O dom de variedade de língua não é porque está na 8ª posição que ele é menos importante do que os outros. Isso é uma forma errada de se interpretar a palavra de Deus. Vamos lá. O dom de variedade. Está aí a lista, né? A lista dos dons que nós acabamos de falar. Então vem aqui, o dom de variedade de língua é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 aos Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12. Então, como eu acabei de falar, a importância é igual para todos os dons, né? A importância é igual para todos os dons. Não há por que pensar que o dom de variedade de línguas é menos importante do que o de profecia, só porque está na 8ª posição, né? E também não podemos falar que a palavra da sabedoria é o mais importante porque está na 1ª posição, de forma alguma. Todos são importantes para a edificação do corpo de Cristo. 2.2. Qual a finalidade do dom de variedade de línguas? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja, né? Pois bem, a menos que essa língua que está sendo falada na igreja seja uma profecia. Se for uma profecia, evidentemente que precisa ter intérprete. Ela precisa ser interpretada para a igreja. E assim a igreja é edificada. Outro ponto. Visto que nós somos igreja e falamos em língua estranha, a igreja também está sendo edificada, né? Veja bem aqui o que diz 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 4, diz: o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja, né? Então, quando o crente ele está falando com o Senhor em línguas estranhas, ele está mantendo, né? Está mantendo uma comunhão com Deus, está nutrindo a sua comunhão, né, com Deus e edificando-se a si mesmo, né? Então, mas quando essas línguas estranhas elas estão faladas na igreja e se forem de origem profética, se vier como uma profecia, aí sim ela vai haver quem interprete. Deus vai dar a interpretação para que a igreja seja edificada, né? Então, elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom.
à medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca, renova imediatamente, né? Ou diretamente. Né? Veja o que diz aqui, 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala línguas estranhas não fala a homem, senão a Deus, porque ninguém o entende, e o Espírito fala de mistério. Em espírito fala de mistério. Então, se é um código com Deus, ninguém entende, como é que pode ter alguém que interprete? A menos só vai interpretar se essa língua que eu estiver falando for uma profecia. Entende? Então, vamos dar continuidade. 2.3. A atualidade dos dons. A atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. Nesse ponto aqui eu quero fazer duas ressalvas para os irmãos. Primeiro, ela não é apenas para o período apostólico, como afirmam os cessacionistas, né? Nós somos continuistas, nós cremos que os dons continuam até os dias de hoje, né? Os cessacionistas acreditam que aí cessou, que os dons cessaram, foi apenas para a igreja primitiva, né? Outro ponto que eu quero fazer aqui referência é que é preciso, né, deixar claro que essa variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo para os apóstolos, né, no período apostólico, isso que nós acabamos de falar. E outro é que essas línguas estranhas, ela vem também como um sinal, né, para os fiéis, né, e para também os infiéis, né? Quem nunca observou que quando passa o culto está acontecendo na igreja, está muita gente falando em línguas estranhas, vai chamar a atenção de que algo sobrenatural está acontecendo ali. Então o pentecostalismo ele cresce e cresceu muito por causa dos dons espirituais que começou a chamar a atenção, né? Começou a chamar a atenção e quando as pessoas que eram que foram tocadas por essa curiosidade de saber o que estava acontecendo, quando entrava num culto, ela era impactada pelo poder do Espírito Santo, a ponto de também ser batizada e falarem também em línguas estranhas, né? O Senhor continua abençoando os crentes com esse dom e cremos que assim o fará até a sua vinda, né? Então, nós cremos, de acordo aqui com Mateus, né, 16, versículo 17 e 18, que os dons espirituais ele continua até os dias de hoje, né? E Deus vai estar agindo no meio da sua igreja, fortalecendo e preparando a igreja para vencer os obstáculos, né, que vêm diariamente, né? No dia de Pentecostes, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram noutras línguas pelo Espírito. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias quanto o foi nos dias da igreja primitiva. Quero fazer aqui mais uma ressalva. A fala de línguas estranhas que falaram os irmãos os apóstolos por ocasião do batismo do dia de Pentecostes, nós entendemos, ou entendo eu aqui, né, que não é o dom de variedade de línguas, né? Aquilo ali ocorreu e aquela língua estranha era uma evidência externa de que aquela pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Porém, o dom de variedade de línguas, observe a palavra variedades, ela vai se manifestar quando aquela pessoa que fala em línguas estranhas, ela tem ou fala de várias formas diferentes, né? E muitas vezes a gente observa que quem
é batizado com o Espírito Santo, ele pode até continuar falando em línguas estranhas, mas a língua dele é uma só. A gente observa e ouvindo, a gente consegue observar ouvindo que aquela pessoa, ela fala línguas estranhas, mas é somente uma forma dele que ele tem de falar. Ao contrário daquele que tem o dom de variedade de línguas, ele consegue falar uma variedade de línguas de estranhas, né? Então, é, é dessa forma que eu entendo. Se alguém discordar, coloca aí no comentário, né? Para que nós também possamos ser edificados e aprender com os irmãos. Vamos lá. Terceiro e último ponto da nossa lição. A interpretação das línguas, 1 Coríntios 12:10. Diz aqui, 3.1, definição do dom. Thomas Rovers ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas, né? Então, a gente vai observar aqui que assim como as línguas são uma manifestação sobrenatural, a interpretação delas também é de uma origem sobrenatural, né? Portanto, é uma habilidade sobrenatural, né, para interpretar essas línguas. Então, outro ponto aqui também que eu já tinha falado, mas vou falar de novo. Essas línguas só podem ser interpretadas quando elas forem faladas como uma profecia, né? Se não for como uma profecia, ela não vai ser interpretada, porque é somente e cabe somente ao crente e a Deus. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso Paulo os advertiu dizendo: "E se alguém falar línguas estranhas, faça-se isso por dois ou quanto muito três, e por sua vez, e haja intérprete, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus." Muita gente interpreta isso aqui como Paulo estivesse proibindo o falar em línguas estranhas. Está errado, né? Porque Paulo fala: "Eu quero que todos vocês falem em línguas estranhas." Isso está lá em 1 Coríntios 14, o verso 5. Paulo diz: "Eu desejo que todos vocês falem em línguas estranhas." Então não há proibição do falar em línguas estranhas no culto. Então o que é que Paulo quer? Paulo queria era uma organização, né, no culto, e mostrar também qual o melhor momento de falar em línguas estranhas como edificação própria. É um momento de intimidade com Deus. É um momento em que você vai estar dentro do seu quarto, sozinho, você e Deus. Aí sim, você fala em língua estranha, porque só quem vai entender é Deus. Agora, se você está no culto e no culto você falar em línguas estranhas, é pecado? De forma nenhuma. É proibido? De forma nenhuma. Vá falando aí línguas estranhas, e se for de cunho profético, Deus vai levantar o intérprete e vai ali interpretar essa profecia para alguém ou para a igreja como coletivo, né? Vamos dar continuidade. 3.2. A diferença entre o dom de interpretação e a profecia. Embora haja semelhança, são dons distintos. O dom de interpretação de língua necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada, né? Do contrário, os crentes ficariam sem entender nada, né? Então, a diferença de interpretação de língua e a profecia, né? Qual o dom, a diferença? Primeiro, o dom da profecia precisa apenas, segundo a lição, precisa apenas de uma pessoa. É aquela pessoa que vai ser usada por Deus para transmitir, né, a mensagem do Senhor.
E na interpretação de língua, precisa-se de duas pessoas, né? Precisa da pessoa que fala e da pessoa que interpreta. Outro ponto interessante é que Paulo está falando aqui visando, por exemplo, alguém que está visitando a igreja, né? Paulo está dizendo, se todo mundo falar em línguas estranhas, né, como ficarão, as pessoas que estão visitando ficarão sem entender nada, né? Ficarão sem entender nada. Então, a outra vez, nós vamos bater na mesma tecla. É preciso que a igreja estude e compreenda bem os dons do Espírito Santo, principalmente estes dons de línguas estranhas e de profecia, né? Diz mais aqui. Já no caso da profecia, não existe necessidade de um intérprete, né? Estevão Ângelo de Souza definiu bem essa questão quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom, né? Então, a gente já observa aqui, que as duas, né, manifestação do dom, a gente vê aqui duas manifestações dos dons, né? Não significa dizer que uma é superior à outra, porque uma precisa de uma pessoa a mais. Não, como já falamos, ela vem de acordo com a vontade de Deus e todas procedem de Deus. Todos os dons procedem do mesmo Espírito, né? Procedem do mesmo Espírito. Então, a gente vê aqui que é muito importante esse ensino que nós estamos tendo aqui a respeito dos dons espirituais. Então, meu querido, a gente precisa cada vez mais buscar o dom, né? Buscar o dom de interpretação, o dom de discernimento de espírito, né? Os dons de maravilha, os dons de curar, os dons. Paulo diz: procurai com zelo os melhores dons, né? Qual é o melhor dom? O melhor dom é aquele que a igreja não tem, aquele que a nossa congregação local ela está precisando, ela está necessitando. Então esse aqui é o melhor dom para a gente precisa buscá-lo, né? Então eu vou ler aqui a conclusão para que nós possamos encerrar a nossa aula de hoje. A conclusão diz o seguinte: ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitam a atualidade do batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, os chamados cessacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não devemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretação. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem, né? Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Então, meus irmãos, que Deus os abençoe. Espero ter contribuído, colaborado com sua aula para o próximo domingo. Espero ter passado para você um pouco de sabedoria, um pouco da graça de Deus nessas palavras. Então, nos ajude aí, se inscrevendo no canal, compartilhando, deixando seu joinha aí, para que nós possamos levar essa mensagem a mais e mais irmãos. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.